Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Jaleco Inspirador. Esse aqui é um programa de bate-papo onde você vai conhecer quem é o ser humano por trás do jaleco. Você já parou para pensar quando você vai numa consulta, num exame ou até mesmo fazer uma cirurgia? Ali, por trás daquele jaleco, existe um ser humano com dores, com uma história que levou ele até aquele momento. E é isso que você vai ver aqui hoje, através do nosso programa Jaleco Inspirador. Não deixe de seguir nós nas redes sociais, através do Spotify ou do nosso canal no YouTube. É só colocar lá Jaleco Inspirador. Não deixe de curtir, compartilhar. E eu sempre começo contando a história, como é que esse convidado chegou aqui. Eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo e visito uma clínica lá que ele atende em Contagem. E vi lá, chamei ele no Instagram, falei com ele do projeto, ele topou e hoje estamos aqui. A gente começa o programa com 3 perguntas. Essas 3 você não pode errar, as próximas você pode chutar à vontade. Qual é o seu nome, sua idade e quem é você, sem dizer o que você faz? Olha, meu nome é Bruno Sander, eu tenho 45 anos, né? Nasci em 1980, então esse ano já vai para os 46. 46 já, hein? Isso, eu me considero uma pessoa muito centrada no que eu faço, sou uma pessoa de uma estrutura familiar que vem do interior, então eu tive aquela criação muito próxima dos pais, né? Tenho 3 filhos e eu sou muito realmente apegado aos meus filhos e principalmente gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho desde que eu me formei há 21 anos atrás. Eu não deixo de me especializar, nunca houve um único ano sequer que eu não estivesse estudando alguma coisa nova, fazendo algum curso, então sempre me atualizando. Poxa, legal, hein? E você nasceu em qual cidade, doutor? Eu nasci em Betim. Betim. Por incrível que pareça, meus pais moravam em Teoflotone, na zona rural, inclusive na fazenda, e eu tinha um tio que era anestesista, irmão do meu pai. Na época ele atendia aqui em Betim e como seria parto cesárea, aí a minha mãe e meu pai fizeram questão que ele fosse o anestesista. Aí literalmente eu vim para Betim especificamente para nascer. Nasci, fiquei 2 dias aqui e voltei para Teoflotone. Então, você só nasceu em Betim, mas morou a infância toda em Teoflotone? Só nasci, morei norte de Minas ali. Teoflotone, norte de Minas, Vale do Mucuri. Fiquei lá até os meus 14 anos de idade, quando eu vim para Belo Horizonte. Como quem é do interior vai me entender, né? Chega aquela idade em que no interior fala assim, agora você tem que ir para a capital para estudar. Para estudar. Aí foi quando eu vim para Belo Horizonte. E você tem irmãos? Eu tinha 2 irmãs que eu perdi, uma em 2007, acidente de carro, e outra recente, agora que inclusive tinha se formado em medicina, 2022, esclerose múltipla. Então, mesmo, cara? Agora eu sou filho único. Você é filho único. Sou filho único. E o que seus pais fazem ou faziam, seus pais ainda? Meus pais a vida inteira moraram em Teoflotone e meu pai, ele sempre mexeu com fazenda, né, produtor rural. Quem também conhece a realidade de produtor rural sabe o seguinte, ao contrário do que todo mundo imagina, fazendeiro, não. Fazendeiro, gente, fazendeiro não tem dinheiro, fazendeiro tem patrimônio, é a coisa mais engraçada que existe. Às vezes, se você virar para um fazendeiro e compra virar terra e boi e gado ali, né? Dinheiro mesmo não tem, né? É a coisa mais estranha que existe. Às vezes você vira para um fazendeiro e fala assim, eu preciso de R$2.000, ele não tem. Tá investe tudo ali e o terra. pouco que tem, ele gasta na terra. É impressionante. Então, no ano que dá lucro, é muito bom, porque geralmente fecha no 0 a 0. E aí, seu pai produtor rural, sua mãe também ali acompanhando com ele? Minha mãe, ela tinha em Teoflotone papelarias. Ela tinha 2 papelarias muito grandes. Ela sempre foi uma pessoa muito ativa, empreendedora, empreendedora de tudo. E só que aí, com a perda da minha irmã, que ajudava ela muito, que era formada em administração, a minha primeira ajudava irmã, muito ela. Isso, aí ela foi meio que desanimando, e aí depois eles se mudaram especificamente para a fazenda lá em Teoflotone, e ficaram lá. Depois, em 2018,
2008, eu consegui comprar aqui perto de Belo Horizonte, na região de Canandaí. Para ficar mais próximo de você. Consegui comprar uma terra pequena, mas para trazê-los para perto de mim. Não saiu da roça ainda, mas tá mais próximo. Meu pai não aceita. Eu posso... Ele fala Como é assim, que ele chama, seu pai? Helder. Todo mundo o conhece por Dica. O Dica? E sua mãe, qual é o nome dela? Sueli. A Sueli. Isso. Então, você pode... Acho legal. Não, e meu pai é daquele tipo que quando vem a Belo Horizonte, ele já vem com hora marcada para voltar. Ele não consegue ficar... Não aguenta cidade grande, não. É aquele do interior raiz. Ele chega aqui num dia já avisando, amanhã eu tô indo embora. Então, pra você ver, filho de uma empreendedora e de um fazendeiro, sim, veio pra cidade grande com 14 anos aí, 14 Belo Horizonte. Para fazer o 2º grau. Qual escola que você estudou em segundo grau? Na época eu vim para o Pitágoras, que era assim, era até uma coisa muito interessante, porque a gente fazia a prova de seleção. Tipo um concurso mesmo, né, para entrar. Então aquilo ali já era assim, foi a primeira mudança na adolescência, né? A primeira grande responsabilidade era o quê? Você tinha que ser aprovado na prova de seleção do Pitágoras. Aí eu vim com outros colegas lá do interior. Quando eu vim primeiro, eu morei em Contagem, na casa da minha madrinha. Era até um pouco complexo, porque às vezes as pessoas me veem hoje com um certo conforto, não imagina tudo. O perrengue que você passou, né? Quando eu vim para cá, eu morei com minha tia, que é minha madrinha, no Eldorado. Como que era para que eu fosse para o colégio, para o Pitágoras? Eu tinha que pegar um ônibus até o metrô, outro ônibus até o Pitágoras. 3 conduções para chegar no ensino médio ali, para estudar no ensino médio. Exatamente. Qual que era o apelido do Bruno quando era pequeno? Gordo. Gordo? Até hoje. Eu vejo meus colegas de infância, todos... chamam de gordo. Até hoje é gordo. Olha pra você ver, cara. Inclusive, foi o que mais me motivou a trabalhar na área que eu trabalho, porque eu vivi isso tudo. Você passou na pele ali, né? Então, O que o gordo queria ser quando crescesse? Médico. Eu nunca tive dúvida disso. Sempre, desde... Nada pra fazenda ou pra administrar a papelaria da sua mãe? Eu sempre gostei muito de animais, até hoje eu sou apaixonado, tanto que esse sítio, né, que a gente tem lá, basicamente para mim é um mini zoológico, adoro animais, porém a medicina sempre foi a prioridade, eu nunca tive dúvida disso, tanto que quando foi o vestibular, tudo mais, eu já passei de primeira vez na UFMG, né, na época, inclusive, eu passei bem colocado, passei em 4º lugar, e era um vestibular... Você já veio pro Pitágoras focado na medicina. Já focado na medicina. Já veio de Teoflotone e falou, eu quero virar médico. Inclusive, nesta época, existia as turmas, né, que era por áreas. Aí exatamente, aí o meu foi áreas biológicas, já voltado para isso. Que, inclusive, vendo isso hoje, assim, com a maturidade que eu tenho hoje, eu penso que isso era até uma grande maldade com a idade que a gente tinha. Né? Você muito novo para escolher, né, exatamente. Cara? Você com 14, 15 anos, você já... Você decidir seu futuro. Já te colocava contra a parede e falava, e aí, o que você quer fazer? E é isso, não tinha muito jeito, não. Hoje as coisas estão mais tranquilas, até o vestibular por si só... Abriu muito o horizonte, Era uma tortura aquele negócio de vestibular. Como é que foi para passar na FMG ali? Olha, eu sempre fui de estudar muito, muito. Isso foi influência do meu avô, pai do meu pai. Como eu disse, meus pais moravam em zona rural, nós nunca tivemos uma condição financeira boa. Quem patrocinava os meus estudos era o meu avô, o pai do meu pai. É ele quem pagava meu colégio particular, né, na época o Pitágoras, e em troca do pagar, de me patrocinar, eu tinha que ter notas, eu me lembro bem, a condição dele era o seguinte, você tem que tirar mais de 80% ali, tem que ir bem em tudo. Mais de 8 em Tinha essa cobrança ali, se não acertar mais de 80, não vai ter o patrocínio. Até porque eu sempre ouvi o seguinte, sua única obrigação na vida é estudar, então você tem que fazer bem feito. E na realidade era mesmo, eu vim aqui para isso. Esse era o objetivo, né, cara? Aí ele ainda me falava o seguinte, você não vai para lá para curtir, para vagabundar, para deslumbrar com a capital, você está indo para estudar. E aí eu sempre levei isso muito a sério e sempre fui de estudar muito, tanto na época de faculdade, ótimas notas. Depois da faculdade eu fiz eu tenho 3 especialidades com RQE, mais uma que eu fiz que não pode ainda reconhecer o RQE, porque o CRM, por incrível que pareça, ele só permite 3 RQEs. Só até 3, né? Você não pode registrar. E você já tem até mais de 3 ali. Tem mais de 3. Eu tenho gastroenterologia, cirurgia geral, endoscopia e nutrologia.
Só que eu tenho registrada 3 especialidades, que é o que pode. Aí eu fiz também na UFMG mestrado e doutorado. Então fiz PhD, fiz tudo que eu podia ter feito. Esse percurso aí foi de quanto tempo? Desde que idade você tinha ali? Olha, você começou? Quando eu me formei na UFMG com 23 anos. Formou já com 23 formado? 23. A parte principal da medicina, né? Sim. Eu me lembro que foi em janeiro minha colação de grau, eu fiz 24 em fevereiro. Então, quando eu colei grau, eu tinha 23 anos. 23 anos na colação de grau. Até então, você já sabia que era o gastro ou não? Como é que você escolheu essa especialidade? A primeira especialidade que eu fiz foi cirurgia geral. Cirurgia geral. Então, que era um sonho desde a infância. Quando eu pensei em entrar na medicina, eu falei, eu quero ser cirurgião. Aí, a vantagem da residência, que é a que a gente chama assim, da residência básica. Ou as pessoas hoje fazem clínica médica ou fazem cirurgia. Ou você gosta de consultório ou você gosta de procedimento. Só que eu gostava dos dois. Um pouco de cada. Ali, né? Aí o que eu fiz? Cirurgia. Aí depois da cirurgia fui para gastroenterologia, que é clínico, e depois endoscopia, que uniu as duas coisas. É procedimento, mas também a área... E consegue atender no consultório ali também. Exatamente. E seu avô ainda está vivo ou não? Como é que foi esse processo? Você se formou? Ele viu você se formando? Viu. Mesmo? Meu avô, como ele participou muito disso, nós somos de origem assim, germânica, né, austríaco e tudo, e meu avô era contador. Então, ele também era uma pessoa extremamente rigorosa com tudo, você imagina. Caramba, um contador... Não vai nos centavos ali, nos detalhes, né? Passagem outra coisa que me chamava muita atenção, que eu aprendi a gostar de ler com ele. Eu ia na casa dele toda semana e ele me entregava um livro. Eu tinha que ler aquele livro naquela semana e na semana seguinte eu voltava para a gente falar sobre aquele livro que ele já tinha lido, inclusive. E comentar em cima do livro, tipo um clube do livro ali que vocês fizeram. Exatamente, aí a gente fazia isso e aí eu devolvia o livro e ele me entregava outro. Eu ia até te perguntar quem foi o seu maior mentor, então pode ser sido um dele. Certamente. Qual o nome dele? Como é que ele chama? Hugo Sander. Hugo Sander. Poxa. Certamente foi ele quem, assim, foi o meu maior incentivador do ponto de vista de estudos, né? É o que eu tento, inclusive, hoje fazer com minha filha, que vai fazer 13 anos agora essa semana. Já plantando a sementinha ali com ela. Ela já tomou gosto pela leitura, então ela lê pelo menos 2 livros por mês, e eu sempre leio também para poder fazer exatamente isso. Essa troca com ela ali, né? Exatamente. Que bacana, cara. Então, dali da cirurgia, você foi para gastro, então, justamente para atender esse meio termo ali. Sim. De consultório e você chegou a fazer residência em hospital, posto de saúde? Eu fiz residência no Mário Pena. Mário Pena. Que era a referência na época de cirurgia, né, que era Mário Pena com o Luxemburgo e João 23, a gente rodava nesses 3 hospitais. Sírio-Libanês em São Paulo, para fazer a parte de endoscopia e essa outra parte de clínica também. De clínica ali. Legal. E como é que foi essa transição ali? Deixar de atender no hospital, nas clínicas, para abrir o seu próprio consultório. Você chegou a abrir um consultório particular? Como é que foi? Olha, eu comecei mesmo assim a atender com um serviço próprio, foi em Contagem, em 2005 ou 2006, foi quando existe uma clínica em Contagem muito antiga, que inclusive existe até hoje, chama Vitais Center. Na época eu comecei a atender lá a especialidade de gastroenterologia, fazia cirurgias ambulatoriais, né? Isso tudo eu já atendia hospitais também, mas é a parte específica da clínica. Show. Aí eu fui e montei um serviço de endoscopia na Vitais Center. Não existia ainda lá então? Não tinha. Você montou do zero lá esse serviço aí? Na Vitais Center e em Betim, que era um hospital lá que tinha em Betim, que era do mesmo dono da Vitais Center, que chamava Te deu liberdade ali, vamos montar, tinha oportunidade no mercado, faltava ali. Exatamente. Poxa, legal, e nessa época, como eu nasci em Betim, eu tinha feito um concurso da prefeitura de Betim, e eu atendia em Betim como médico concursado como cirurgião e gastro. Para a prefeitura de Betim. Para a prefeitura de Betim. Aí eu atendia lá no Regional, na Azuai, Uai Teresópolis, Uai Teresa, e no Divino Braga, que era o centro de especialidade médica deles. Poxa, legal demais, né? Se você está gostando desse episódio aí, não deixe de curtir, compartilhar, enviar para os amigos. Dr. Bruno tem uma história aqui incrível, né?
Começou aí, veio lá de Teófilo Otoni, né, doutor? E você não quis ir atender em Teófilo Otoni, abrir uma clínica lá, voltar pra lá? Ou já tá na capital, né? Não tem como, né, cara? Quando eu me formei, o irmão do meu pai, que era anestesista, né, que foi quem fez a minha cesárea, ele até me ofereceu vaga nos hospitais de lá, os principais hospitais. Mas como eu estava nesse processo de sempre estudar, de emendar uma residência na outra, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado... Pra ficar lá ia ficar muito distante, né, cara? Distante. Aí eu ia ter que interromper... A logística não ia ser tão boa também, né? Eu ia ter que interromper isso tudo. Então, a partir do momento que você criasse lá raízes, você não ia ter como sair muito para estudar e tudo. Sim, então sim. Você fez aí, né? Poxa, legal. Pensando agora no Sander Medical que você criou, como é que foi a ideia? Como é que surgiu isso daí? Olha, eu comecei a trabalhar com emagrecimento em 2009. Ainda lá, quando eu tinha com esse serviço da Vital Center, foi quando eu coloquei o primeiro balão intragástrico numa paciente minha. Eu me lembro exatamente a data, foi 27 de fevereiro de 2009. Eu me lembro bem da data, que foi um dia após o meu aniversário. Olha pra você então ver, foi o primeiro balão intragástrico que eu coloquei. Eu fiz o curso de balão intragástrico em São Paulo, na época inclusive era uma coisa pouco conhecida. Era uma novidade ainda? Era muito novidade aqui em Belo Horizonte. Tinha até um médico que inclusive trabalhou conosco um tempo, o Dr. Daiker, que foi quem trouxe o balão. O pioneiro ali para Belo Horizonte. Pioneiro para Belo Horizonte, mas o balão existiu aqui em Belo Horizonte durante 2 anos, que foi por volta aí de 2005, 2006, e descontinuou, não teve deu uma sequência ali. Isso, aí quando em 2009 eu comecei a mexer com isso, não tinha ninguém que fazia mais, era algo assim... Você trouxe para como fosse revolucionar esse mercado aí mesmo da obesidade. Exatamente, ali. Aí realmente ficou, 2009 em diante, aí desde então que eu comecei com isso, nunca mais parei, aí foi evoluindo, né, aí eu comecei a fazer os procedimentos em Contagem, só que a demanda, graças a Deus, foi só aumentando, acompanhamento, aí a gente precisou montar uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo. Aí foi quando um médico nutrólogo me chamou para fazer parceria com ele na Rua Ceará, em Belo Horizonte. Ele tinha uma clínica lá na Rua Ceará. Fui para lá, fiquei lá por volta de 1 ano e meio, só que o nosso serviço sempre, graças a Deus, aumentando ali, né? Aí o espaço físico ficou restrito. Aí eu precisava de um lugar maior, fui convidado por um endocrinologista, que inclusive foi presidente da Sociedade Endócrino, a integrar a equipe da clínica dele. Aí eu montei o serviço específico de endoscopia bariátrica dentro dessa clínica também em Belo Horizonte, na Rua Lagoas, na Savassi. Fiquei lá também mais 2 anos, 2 anos e meio, só que mais uma vez, o espaço físico... Não conseguia absorver a quantidade. Não conseguia, até porque era no andar superior, era no segundo andar, tinha uma certa dificuldade de acesso, não tinha elevador, aí via necessidade de sair. Até então não era sua também, nenhuma dessas aí não era clínica sua, né? Você só usava o espaço de alguém. Era sempre algo compartilhado. Legal. Aí a minha então esposa, que é a Radriane, que é muito empreendedora, foi ela quem tomou a iniciativa. Falou, tá na hora da gente ter o nosso canto. Vamos montar o nosso serviço. Isso era que ano? 2016. 2016. Foi quando eu considero o mérito de ter montado o serviço dela, não meu, porque a visão foi toda dela. Quem era a empreendedora, inclusive ela mesma, a gente estando separados, quem é que administra tudo hoje ela toma frente lá da administração. Ela é uma pessoa que eu nunca vi uma pessoa tão empreendedora, tão boa em administrar financeiro, ela consegue lidar com situações que eu não tem nada a ver com... Não é seu foco, né? Essa parte Tanto que eu vi falando com ela o seguinte, eu sou bom no que eu faço, procedimento. Não me põe para administrar nada, não me põe para cuidar de financeiro, eu realmente não dou conta. Se eu tiver que cuidar de financeiro e administrativo, a clínica fecha em 3 meses. Eu acho que cada um é muito bom naquilo que faz. Ela é advogada e administradora, se especializou, fez MBA em administração,
nutrição hospitalar e direito médico. Então, ela afunilou bastante. Nossa, legal, hein? E ela que é muito empreendedora, as novas ideias todas, o mérito certamente é dela. Eu acho que nesse sentido, profissionalmente, as coisas deram muito certo, porque ela conseguiu conduzir as coisas de forma que houve um crescimento exponencial do nosso serviço, e eu consegui absorver bem essa demanda, e graças a Deus... Não te atrapalhou na administração, né? Você teve alguém que é responsável pelaquela gestão ali, né? Inclusive, é um dos motivos, eu acho, pelo qual eu consegui ser muito bom no que eu faço, que é procedimento, porque eu preciso me focar só nisso. Eu acho que hoje em dia, até como a gente fala do jaleco inspirador, eu acho que é o seguinte: o médico tem que fazer a função de médico. É muito complicado quando o médico ele tenta abraçar tudo de uma vez. Ele tem que administrar, ele tem que atender, ele tem que fazer procedimento. O multitarefa é difícil, né? São vários pratos para equilibrar. E pensando nisso, doutor, a gente tem até, assim, essa dor não é só sua, né? Tem vários médicos que estão nessa mesma situação. A gente tem um patrocinador aí, o Caio vai até colocar para a gente na tela aqui. A Saúde Agora, né? Com uma solução completa aí para você que é médico e não está dando conta ali da sua gestão, né? A Saúde Agora, ela trabalha tanto com prontuário médico, com telemedicina. Então, hoje, 90% dos médicos não usa 30% do que uma ferramenta de gestão está ali. Sim. Acredito que se você mesmo pegar ali, você não vai conseguir analisar todos os dados, né? Então tem que ter uma gestão por trás para fazer isso tudo. Se a pessoa não tem um braço direito igual eu tenho, principalmente, nossa, não tem jeito. Eu acho que precisa muito, até porque existe no interior, eu me lembro que tem um jargão que é o seguinte: quem faz tudo não faz nada direito. Não faz nada. Então, a gente tem que afunilar, e na medicina isso é cada vez mais realidade. Eu tinha professores que falavam, na minha época, lá de faculdade, 21 anos atrás, eles falavam assim: o médico bom vai ser aquele que sabe quase tudo de quase nada. Então, você tem que afunilar muito para ser muito bom naquele seu ali, nicho. Naquele nicho. Hoje, basicamente, eu trabalho só com endoscopia bariátrica. Eu não faço mais nada. Hoje eu faço 3 procedimentos. Dentro da gama do gastro ali, você vai só na endoscopia bariátrica. Eu só faço balão intragástrico, gastroplastia endoscópica e plasma de argônio. Então, 100% do meu tempo eu estou fazendo essas 3 coisas. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses procedimentos aí. E para quem quer conhecer, né, o Saúde Agora, esse software aí, já o Centro Ortopédico BH já tem, a Hospital Urológica, Hospital Mangabeira, são alguns conhecidos aí, né, doutor? A Urológica, eu sou paciente deles lá. Aí você vê, ó, eles utilizam esse software aí com a gente lá. E através do telefone 319-7360-0030, você vai conseguir ter uma demonstração gratuita, e até mesmo lá para a Clínica Sander, caso a sua gestora lá quiser conhecer, a gente tem uma disponibilidade para vocês lá de 2 meses sem custo para conhecer mesmo sobre ele. Então, o Sander Medical hoje é um sucesso devido também a esse conjunto, né? Você focado ali na parte médica e tem uma gestora boa por trás, eu acho que a parte de gestão, hoje eu vejo que essa gestão bem feita foi a principal ferramenta para que houvesse de fato um sucesso. Nós começamos como clínica, hoje nós somos hospital dia, que existe inclusive uma grande diferença. Nós temos bloco cirúrgico. O hospital dia é um mini hospital que tem tudo ali para... O hospital dia tem toda a estrutura hospitalar, porém o horário de funcionamento oficial é horário diurno, o que não nos impede de, se for necessário, um paciente tiver que ficar internado por algum motivo, a gente tem toda a estrutura para isso, mas a ideia é que o horário de atendimento seja diurno. Então esse é o hospital dia. Cirurgia plástica tem alguns que também possuem, né? Tem alguns que tem, né? Eu não quis implementar a cirurgia plástica no nosso hospital, porque o nosso foco realmente é emagrecimento. Para não abrir demais o leque ali. Exatamente. Quem entrar hoje na Sander Medical Center, todas as pessoas que você vir lá dentro, desde pacientes até os funcionários, eles são especificamente para emagrecimento. Para emagrecimento. Tudo. Então, inclusive, nós somos o único hospital dia especializado em emagrecimento, que só fazemos isso. Mesmo você tendo condição de abrir para outros tratamentos, você preferimos não fazer. Exatamente. E pensando nisso, né, vamos falar um pouco aí de realmente aí o que você trata, né? Tem um apelido aí que todo mundo chama,
que é o Papa do emagrecimento. De onde veio esse apelido aí, Olha, poxa? foi até uma história bem interessante e espontâneo. Isso que eu achei mais legal, porque não foi algo criado. Pensado, não. Então, Não foi uma jogada de marketing. Na época, inclusive, virou um grande amigo, que foi o meu paciente, o Everton Guimarães, que hoje é nacionalmente conhecido, né? Os donos da bola e tudo, tá na Band hoje em dia. Ele me procurou para emagrecimento, fizemos o procedimento nele, ele perdeu inclusive muito peso, quase 50 quilos na época, e em troca, quem é do meio entende um pouco a permuta, né? Eu fiz o procedimento nele em troca de um marketing no programa dele durante um tempo. E ele estava comentando uma notícia sobre um jogador de basquete muito famoso, LeBron James. E ele comentou nessa notícia, que é o Papa do basquete, e na sequência entrou o marketing nosso, da Sander Medical Center. Chamadas suas ali de falar. Aí ele foi e falou assim, inclusive vamos falar de emagrecimento, doutor Bruno Sander, que é o cara, é o Papa do emagrecimento, porque ele pegou o gancho do LeBron James, e aí desde que ele falou isso, aí ele começou a... Sempre falando. Sempre repetindo, e isso foi pegando. Aí, nossa! Às vezes eu pegava um táxi, um Uber, a pessoa, você quer o Papa do emagrecimento? E aí eu vi que realmente o negócio viralizou de uma forma, Caramba. E assim, claro, eu fiquei feliz com isso, porque é algo que... reconhecimento do trabalho, né, cara? Exatamente. Poxa, desde 2009 colocando balão ali e ajudando várias pessoas, né? E como eu trabalho só com isso, então pra mim ficou uma coisa muito legal, porque eu falo, poxa, ligou o útil ao agradável. Foi, ali, exatamente. Né? Hoje eu ouço muito isso até dos meus novos pacientes, falam assim, eu quero conhecer, porque eu ouço direto. E assim, claro que é outra coisa da medicina, você precisa ser visto para ser lembrado. Então a gente tem ações de marketing, que inclusive também a minha ex-esposa quem administra isso, como eu disse, ela é muito boa nisso que ela faz. Então existem essas partes de campanha de marketing que eu acho fundamental para todo colega médico. Eu tinha uma grande dificuldade, viu, pessoal, no início de marketing, que eu acho que nós médicos, quando eu me formei na UFMG, então existe aquela história de a medicina é um celibato, você não faz medicina para ganhar dinheiro, você não faz... Gente, mas... não é pecado ganhar dinheiro na medicina desde que você esteja fazendo a coisa correta. Eu acho que você não pode colocar ganhar dinheiro como a sua prioridade, mas o ganhar dinheiro tem que ser a consequência de um trabalho bem feito. Eu acho que basicamente ali, isso. A entrega, né? Estando entregando, fazendo bem pro próximo, né? Exatamente. Eu acho que é sua recompensa por um trabalho muito bem feito, e às vezes as pessoas falam, mas é caro. Gente, eu não paro de estudar há 21 anos. Se eu colocar no papel quanto eu já gastei internacionais, né? Todo ano eu vou em pelo menos 2 congressos internacionais, faço fellow, já fiz na Espanha, já fiz em Orlando, já o comum de fazer Viena. Então, assim, o custo com a formação profissional é sempre muito alto. O custo de manutenção de um hospital dia. Então, tudo isso engloba um valor agregado. E no nosso hospital dia lá, a gente tem tudo de primeiríssima linha. O paciente que entra lá, por exemplo, no nosso bloco cirúrgico, tem uma estrutura completa, a gente só faz procedimento com anestesista. Se tiver que o paciente ficar como se fosse um mini CTI, lá tem tudo disponível, montado. Né? Eu faço parte também do corpo clínico do Hospital Horizonte, que na minha opinião é atualmente o melhor hospital de Belo Horizonte. A parte de hotelaria do Hospital Horizonte é sensacional. Então o Hospital Horizonte é como se fosse a minha retaguarda, se for necessário transferir um paciente, internar um paciente, então a gente tem esse combinado ali, né? Uma ambulância rápida para levar e tem tudo, um serviço, né? de ambulância, tem tudo isso, que é outra coisa que eu acho que todo médico que trabalha com procedimento tem que ter esse cuidado. Ele precisa ter uma retaguarda, ele tem que ter um backup, se for necessário. Um planejamento bem feito ali, né? Sim. Esse médico que é tímido ali, que justamente já vem da faculdade, né? Antigamente o médico usava até a máscara, né? Para não aparecer. Pode ser vir até disso aí, nessa eu acho medo de vender. que vem isso mesmo, como nos foi ensinado na faculdade, olha, é o celibato, você não pode querer
aparecer. Porém, dentro do que eu faço hoje, que é o tratamento de emagrecimento, os planos de saúde não cobrem nenhum dos procedimentos que a gente realiza. Gente, não é porque eu não quero atender plano, é porque o plano de saúde realmente não cobre esses procedimentos. Então, por isso, a gente realmente o paciente tem que chegar até nós. E como ele chega até nós? Marketing. Não existe outra maneira. É lembrado, né? Exatamente. O marketing ali então, é muito importante para o médico. As ações de marketing hoje, para quem trabalha com a medicina particular, hoje é fundamental. Eu acho que sem isso o profissional médico não consegue sobreviver. E para você não ter um marketing melhor, que seu apelido era gordo quando era pequeno. Eu já ia até te perguntar se você era gordinho mesmo. Eu a vida inteira lutei contra a obesidade. Eu cheguei quando, inclusive foi uma grande dificuldade quando eu vim para Belo Horizonte, né, para o Pitágoras. Eu acho que tem um lado bom de ter passado pelo que eu passei. Quando eu vim, 14 anos, eu pesava 126 quilos. Nossa. Então... o bullying, tinha tudo ali, né? Mas isso me fez ficar muito retraído. Eu, por exemplo, não era de sair, não era de ficar turminha. Então, o que eu fazia ao ficar retraído? Né? Eu me isolava e estudava. Eu pensava... Focava nos estudos. Vou me focar nos estudos. Então, às vezes eu vejo essa questão hoje, o pessoal falando assim, mas o bullying faz muito mal. Gente, eu só estou onde estou e decidi trabalhar com o que eu trabalho por causa do bullying. Você concentrou suas energias ali nos estudos. Isso, eu acho que o bullying, quando existe, você tem que usar aquilo para tentar melhorar, para falar assim, olha, é uma crítica, às vezes é uma crítica muito maldosa, mas usa isso absorver aquilo absorve e melhora a solução, né? Melhora. Exatamente. Vamos colocar, Caio, uma foto aí do doutor Bruno? Eu peguei no seu Instagram, doutor. Sim. Olha lá, dezembro de 2024. Aqui já tem os traços mesmo de uma pessoa mais gordinha mesmo, sim, né, cara? Então... E o que aconteceu nessa época? Obesidade é uma doença que não tem cura. Para começar por aí, não tem cura a obesidade. Pessoal, esse negócio, vou tomar um remédio, não tem cura, tem controle. Então, o que aconteceu? Eu, a vida inteira, lutei contra a obesidade. Nessa época, em 2022, eu perdi minha irmã. Meus pais ficaram muito abalados, eu vinha de uma atividade física muito boa, me cuidando. Então começou 2022 com a perda da minha irmã. Pandemia, aí as coisas foram meio que desandando. Doutorado, eu estava no final do doutorado, então quem ganhou peso sabe o que eu vou falar. Você deixa a sua vida pessoal de lado para cuidar de outras partes que naquele momento você considera muito mais importante. No meu caso, foi esse cuidado maior com meus pais, com a minha família. O trabalho nesta época foi pós-pandemia, foi quando a nossa demanda na clínica melhorou muito, porque todo mundo ganhou peso na pandemia. Você imagina. Em casa, né? Comendo estressado então, ali, né? Inclusive foi o melhor ano, o ano que eu mais coloquei balão. Agenda bem cheia ali. Foi o nosso recorde, janeiro de 2023, eu coloquei 111 balões num único mês. Em um mês. Então, assim, foi um ano, para nós, do ponto de vista profissional, foi um ano maravilhoso. Então, veio 2023, 2024, e nisso eu deixei de ter tempo para ir para a academia, me focar em mim, e fui ganhando peso devagar. Até então, eu estava com peso controlado. Controlava ali. E aí chegou. 2024 estava quantos quilos ali? Aqui, 118. 118. E fechou agora dezembro com quantos? Dezembro agora 82, 83. Quase 40 quilos. E detalhe, ali. Eu coloquei, com essa foto aí, dezembro de 24, eu estava usando balão. Já tinha colocado o balão então nessa foto aí. Tinha 2 meses que eu estava com balão, eu já tinha perdido um peso aí. Então, eu fui apresentar, olha só o que eu estou falando do tal bullying, da crítica. Eu fui, em final de agosto, a Oxford apresentar, junto com um colega de São Paulo, o Dr. Jimmy Scarparo, nós desenvolvemos uma técnica da gastroplastia endoscópica, uma técnica exclusiva nossa, inclusive o nome da técnica é Sander Scarparo, onde a gente faz um laser no estômago e costura por endoscopia por cima para o estômago ficar apertadinho. Não é cirurgia, o paciente não tem corte. Não é redução de estômago, não. Dá mais uma pressionada nele. Exato, eu vou diminuir o estômago do paciente sem cirurgia. E aí a gente foi apresentar essa técnica no Congresso de Oxford.
E nessa apresentação, o Dr. Jimmy levou um fotógrafo, que era o videomaker dele e tudo, e ele fez vários vídeos, publicações nossas, e aí eu e ele publicamos algumas coisas nas redes sociais, um tanto de gente dando parabéns e tudo. Aí teve um comentário, que foi o seguinte: os doutores precisam fazer esse método neles mesmos. Aí, sabe assim... Aqui é caso do dentista Banguelo, né? Você isso. Falou, aí eu falei assim, poxa, gente... Você foi dormir pensando naquele comentário? Exatamente. Aí eu pensei assim, poxa, eu podia ficar chateado, ou eu posso usar isso para falar assim, ó, ele tem razão. Faz sentido o que ele tá falando, faz né? sentido, eu preciso me cuidar. Como que eu tô deixando as coisas irem para esse lado? Aí eu me lembro bem que, na realidade, foi mês de setembro em Oxford, aí eu me lembro muito bem Você que já chegou de viagem? Eu cheguei num domingo, vou colocar esse balão. Na segunda-feira, eu estava trabalhando, aí tem um colega médico que fez um treinamento comigo de balão, e ele tinha uma paciente dele para tirar um balão, e ele me ligou e falou assim, Brunão, será que você pode me auxiliar nessa retirada e tudo? Eu marco aí. Suporte falei, ali. claro, pode mandar a paciente aqui, vem aqui no final da agenda, e eu pensei, opa, já que ele tá vindo aqui, eu vou ficar em jejum, vou pegar ele no pulo. Já vai estar com a roupa tudo ali no jeito. Vou fazer ele pôr um balão em mim. Pronto. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, terminando o procedimento, será que você pode ter uma colocação e você pode dar o suporte? Ele falou, claro. Sem falar que era você ainda. Sem falar. Aí terminou, ele ficou esperando lá no consultório, aí a enfermagem pegou acesso e tudo. E eu você já tinha combinado com a turma da clínica ali e tudo. Pô, legal, aí, hein? Quando ele entrou na sala, ele ainda olhou, você tá brincando comigo, né? Ele nem ele acreditou, eu vou fazer não, você. Vamos colocar. Ele disse, não faz isso comigo, não. Eu falei, não, você tá tranquilo, vamos colocar. Coloquei o balão, trabalhei a semana inteira, porque às vezes o sintoma do balão, realmente, os primeiros dias... Os efeitos adversos ali, né? Náusea, vômito. Coloquei numa segunda, trabalhei terça, quarta, quinta e sexta, porque eu tava voltando de 15 dias de agenda fechada, então agendas lotadas, e firme, aí outubro, quando tirei o balão em outubro, agora 2025... Fica um ano com o balão? Fica um ano. Todos os pacientes ficam um ano. Na realidade é o seguinte, o tempo de validade do balão é 12 meses, mas você pode tirar o balão e naquele mesmo momento colocar coloca para mais 12 meses. Foi inclusive o que eu fiz com a minha filha, de 12 anos. A Beatriz, ela em dezembro de 2024, nessa época aí, estava pesando 84 quilos. Então, puxou toda a minha... 12 anos, puxou toda ali, a minha né? história. E eu vi repetir nela o que aconteceu comigo. Só que eu não quero que ela passe pelo que eu passei. E aí, chegou em dezembro. O bom é que ela me viu, de outubro a dezembro, ela viu toda a minha evolução, o passar mal, e eu já a preparei para isso. Chegou em dezembro, quando ela entrou de férias escolares... Deu até mais segurança para ela, né? E, pô, meu pai colocou ali, deu tudo bem, né? Aí, alimentação e tudo. Coloquei o balão nela em dezembro. Ela já perdeu, até agora, saiu de 84, tá com 69. Dezembro, agora eu tirei o balão dela e coloquei outro. E a partir de qual idade é indicado o balão? 12 anos. 12 anos já. 12 anos já e pode tem um limite ali até um idoso ali ou não? Aí depende da condição clínica. Tanto que ele aguenta. Mas o meu paciente com mais idade tem 93 anos. 93 anos com balão? 93 anos. Era uma senhora que prótese no joelho, precisava perder peso, senão não consegue andar. Qual que é essa diferença aí do balão, a bariátrica e a caneta, doutor? De forma bem sucinta. Olha, ali. Balão é um procedimento por endoscopia, temporário, não tem corte, não é desabsortivo, então ele não causa deficiência de vitamina, de nutriente, e é um procedimento rápido, não precisa de internação. Não é tão invasivo ali, né? E ocupa espaço, então de forma geral ele vai reduzir o tamanho do estômago, o volume do estômago. A pessoa se sente saciada mais rápido, ali, o estômago encheu. A função do balão não é tirar fome, essa é a grande vantagem, é trazer saciedade com pouca quantidade. Então aí, o paciente consegue se reeducar, porque ele não fica sem fome, vai chegar na hora do almoço, ele vai comer. Porque é o fisiológico, é o natural sentir fome. Só que ele vai aprender a comer na quantidade certa e o que é certo de comer. A bariátrica é uma cirurgia. De todos os tratamentos para a perda de peso, a bariátrica é a mais invasiva, mas também é a que traz a maior perda de peso e mais rápido. Porém, não lembrando, a obesidade não tem cura. Então,
não é porque o paciente fez a bariátrica que ele vai permanecer magro. Tem que ter muito cuidado. A mente dele ainda está... se ele não mudar os hábitos, ele vai ganhar peso. Tanto que o segundo procedimento que eu mais realizo na clínica chama plasma de argônio. É um laser que por endoscopia para quem já fez a bariátrica e voltou a ganhar peso de novo. O plasma de argônio, então, é a opção para quem fez bariátrica... E reganhou peso. E o que esse procedimento faz, o plasma de argônio? Ele aplica um laser na emenda que foi feita entre o estômago e o intestino. Essa emenda, com os anos, ela vai alargando. Por isso que dá mais uma reduzida nela de novo. Por isso que o paciente, às vezes, fala, como fez a bariátrica, fala, doutor, antes eu não conseguia comer quase nada, agora eu como se não tivesse isso é rápido, esse procedimento, ou é demorado? Doutor? 15 minutos. 15 minutos. Alta 1 hora depois. Poxa, legal, bem hein? Tranquilo. E a caneta aí? Você é contra a caneta? Como é que é? Na realidade, eu sou contra a maneira como as pessoas têm usado a caneta, virou uma coisa tão corriqueira, tão... Por quê? O que acontece? A caneta é ótima para a pessoa perder peso. Ponto. Então, o grande problema da caneta é o seguinte: a perda de peso é rápida porque tira a fome. O paciente sem fome, ele não se reeduca, ele passa o dia inteiro sem comer. E sem comer, ele perde muita massa magra, ele perde músculo. Quanto menos músculo no seu corpo, menor o seu metabolismo. Então, o que vai acontecer? Você vai usar a caneta e vai emagrecer. Você vai parar de usar a caneta, sua fome vai voltar. Porque não tem aquela reeducação alimentar, né, cara? Diferente do balão que dá saciedade ali. Exatamente. A caneta, ela enganou seu cérebro. Então, parou de usar, seu cérebro falou, opa, fome, como assim que eu fiquei esse tempo sem comer? Só que aí vem o maior dos problemas, você perdeu massa magra, você diminuiu o seu metabolismo. Então, um exemplo, se você perdeu com a caneta, você perdeu 10 quilos, provavelmente desses 10, 3 quilos que você perdeu foi músculo. Só que quando você vai reganhar esse peso, que você parou de usar e a fome veio, você não vai reganhar. Exatamente, você não vai reganhar os 3 quilos de músculo. Você vai ganhar 10, 12 quilos de gordura. E o grande problema, você perdeu o músculo, seu metabolismo diminuiu. Então vai ficar muito mais fácil agora para você ganhar mais gordura corporal, ainda que seu metabolismo está lá embaixo. O corpo vai estar acostumado ali na zona de conforto ali com a gordura, Tanto que hoje, mais da metade dos pacientes que me procuram para fazer ou balão ou a gastroplastia endoscópica são ex-usuários de caneta. É mesmo? E eu ouço muito, doutor, gastei um dinheirão com essas canetas, emagreci, só que não dá para manter. A caneta é a nova sibutramina, se for olhar, ou não? As canetas... Pensa o seguinte, laboratório, que é a indústria farmacêutica, nunca vai perder dinheiro, nunca. Então, o que aconteceu? Lançaram a primeira caneta, o Saxenda. Depois veio outra caneta, que era o Egov, que era o Saxenda um pouquinho melhorada com a dose melhor. Depois veio o Ozempic, que é outro tipo de caneta. Aí vem o Mounjaro. No lugar do Mounjaro vai vir outra caneta, já tá... Para sair aí, né? Para sair, a Retatrutide. Por que a indústria faz isso? Porque ela sabe que aquele medicamento anterior vai cair em desuso. E o lançamento é o que vende, né? A novidade é o que vende. Então, aqueles pacientes que usaram lá atrás o Saxenda, se usar hoje já não vai resolver nada. O corpo já vai se adaptando àquilo. Mesma coisa do Mounjaro. Por isso que tem dose de 2,5, 5, 7,5, 10, 15... E quanto maior a dose, mais caro é o tratamento. Hoje, uma conta básica que eu faço às vezes para o paciente é o seguinte: se você fizer um tratamento com Mounjaro da forma correta durante 6 meses, você vai gastar muito mais do que você vai gastar usando o balão por 12 meses. E a educação alimentar no balão, a sua mente vai acostumando ali com aquela reeducação. Sim. O efeito futuro é muito melhor, né? Muito melhor, porque paciente ele não fica sem fome, ele aprende a comer na quantidade certa, na hora certa. E com o cérebro vai acostumando ali com aquela quantidade ali que já estava ali no estômago e tudo. E pensando nesses pacientes aí, né, doutor? A gente tem um parceiro nosso aqui no podcast, Jaleco Inspirador, que é o Zirvit Multimax. O Zirvit Multimax, ele é um polivitamínico, suplemento alimentar de A a Z. E diferente do mercado, né, ele é o único ético do mercado. Então, ele não é aquela embalagem redondinha como os concorrentes têm. Nós temos todas as vitaminas ali dentro do Zirvit Multimax de A a Z, mas também vai ter 7 aminoácidos que vai tratar justamente essa parte da perda muscular, de sarcopenia. Então, são 7 aminoácidos, além de cafeína, o nosso Zirvit Multimax. A indicação é sempre procurar um médico antes, né, de estar comprando aí qualquer medicamento. E esse é um suplemento alimentar que está dando um apoio para a gente aqui no Jaleco Inspirador. Então é a sinergia ali entre a energia e o equilíbrio
aquele paciente às vezes não vai conseguir se alimentar direito ali no dia a dia, vai ingerir uma quantidade menor, ele vai ter que repor com alguma vitamina, né? É o que eu ia dizer, eu sugiro que todo paciente que está em processo de emagrecimento, ele faça a suplementação sim com algum multivitamínico. Esse é o ideal. Já é sempre indicado, né, doutor? Porque infelizmente o emagrecimento ele não é seletivo, você não vai perder só o que tinha ali no que tem, você vai perder algumas coisas que você não precisa perder, então repõe. Acaba repondo que na alimentação do dia a dia não vai conseguir, né? Não vai conseguir. E esse mercado de emagrecimento tem muito picareta, né? O mercado que mais vende hoje é emagrecimento, né? Pois é, o problema é o seguinte, como toda profissão, existem pessoas que são de má índole. E pessoas de má índole também conseguiram se formar em medicina, infelizmente. Tem de tudo, né? Em todo lugar, né? Exatamente, isso vale para toda a área. Então, essas pessoas que não se preocupam de fato com a ética, acabam vendendo tratamentos milagrosos, kits que prometem um emagrecimento rápido. Gente, foge disso. Primeira coisa, se um profissional promete resultado, foge. Se o paciente vira para mim hoje e fala assim, doutor, se eu fizer o tratamento com você, é garantido que eu vou emagrecer? Não é, porque não depende só do que eu vou fazer, depende do que o paciente faz também, depende dele seguir uma dieta correta, depende dele adequar o estilo de vida. Se um profissional virar, faz isso aqui comigo. Não tem uma bala de prata, né? Não, faz o meu protocolo que você perde 20 quilos. Cara, foge disso. Não tem isso. Primeiro que ele vai te encher aí de diurético, de medicamentos, às vezes ansiolíticos, inibidor de apetite, coisa que não vai... Pode até funcionar sim para o emagrecimento a curto prazo, mas não busca isso. O que você tem que buscar? Emagrecimento sustentado. Essa é a dificuldade. Tanto que é muito mais difícil para o paciente manter o peso perdido do que perder peso. Perder peso é fácil. Fechar a boca ali, né, fazer exercício, mas depois manter aquilo ali é difícil. Fecha a boca um mês que você emagrece. Pronto. Agora, o difícil não adianta nada você fazer isso, você não vai manter isso aí. Você vai viver frustrado com efeito sanfona. Você vai ganhar, perder. Tanto que esse é dos diferenciais que eu faço questão de ter na nossa equipe, que tem nutricionista, tem psicólogo, mostrar para o paciente o seguinte, olha, não se preocupa tanto no imediato, no que você está perdendo nesse momento. Calma, vamos preocupar no que você perde e consegue manter sem ele. Isso longo prazo ali, longo prazo. O emagrecimento é isso, não é aquela história assim, mas porque daqui 2 meses eu vou num casamento. Cara, não é por aí. Não vai ser. Assim, eu tenho que estar bonito no álbum de formatura. Já faz um planejamento antes, né? Vai formar daqui 1 ano, mas aí, coloca por incrível ali que pareça, nesses casos, quando o paciente me procura para isso, eu falo, então faz o seguinte, usa a caneta. A caneta você vai perder rapidinho, só que você não está preocupado em manter, você está preocupado naquele evento específico em tá com 10 quilos a menos. Usa a caneta, mas já com a consciência que ao parar de usar, você vai reganhar todo esse peso e provavelmente um pouco mais. Eu não engano o paciente, eu sou bem realista, falo, para o seu evento você vai estar bonito na foto igual você quer. Você resolve o problema dele ali, mas você mostra também o que ele vai ter na frente ali, né? Mas isso é ética, isso é o que a maioria, como você falou, isso é o que alguns profissionais não fazem. Outra coisa que eu acho muito importante ressaltar é o seguinte, quando vai buscar um profissional, pesquisa se esse profissional tem o RQE, que é o Registro de Qualidade Especialista, que é o título de especialista. Então, hoje, o que mais se vê, e principalmente em rede social, é um médico se anunciando especialista em alguma coisa e não é especialista. Nem o RQE tem, né? Nem o RQE tem. De onde você bebe a água, doutor? De conhecimento mesmo ali. Como é que você faz, assim, pensando nos médicos que estão assistindo a gente ali, tá indo ali? Como é que você faz esse processo? Eu acho o seguinte, atualização científica sempre. Então, dentro da sua área, toda semana, hoje com a internet, com o PubMed, com acesso a artigos científicos, ficou muito fácil você ter acesso a novidades. Congressos, eu faço questão, todo ano, 2 internacionais e no mínimo 2 nacionais. Eu acho que também é fundamental. As novidades estão todas ali, tudo, né? Por mais que você imagine que você saiba daquele assunto, mas sempre vai ter alguma coisa nova ali ou uma troca de experiência legal de algo que ainda não aconteceu com você. Então, isso é interessante. Então, eu acho que essa parte, eu dou aula também para médicos, para médicos que vão fazer a prova de título de especialista. Então,
Então, é um curso preparatório especificamente para aquele médico que já atua dentro da medicina e que vai fazer a prova de título, que é a prova mais difícil da medicina. Então, eu sou professor desse curso. Show, hein? Bacana. E para isso, eu me obrigo a estar sempre atualizado, porque para ensinar alguma coisa, você tem que saber o que você está falando. E falando um pouco de tecnologia aí, que tipo de tecnologia você tem lá no hospital, né, Sander, e que tem por vir aí? Você pode falar alguma coisa disso? Olha, os aparelhos que a gente tem são todos da Olympus, aparelhos que inclusive têm um custo muito elevado, mas que são os melhores dentro da área da endoscopia. Então é uma série nova da Olympus 190, que são de alta resolução, né, que é aquele Full HD, e todo o material. Às vezes o paciente pergunta, tem desfibrilador? Tem uns 2 desfibriladores na clínica, tem aparelho de anestesia que é da Drager, que é também a melhor marca foi uma coisa que quando a gente montou esse já serviço, pensado mesmo ali, inclusive, né? Foi também mais uma coisa que isso foi mérito da Adriane, que é a minha ex-esposa, ela quem direcionou, falou, se é para montar, vamos ter só o que tem de melhor. O que tem de melhor, para entregar para o paciente o melhor, né? Exatamente. E a presença sua digital é muito bacana, né, doutor? Como é que você fala aí um pouco da importância para o médico ter essa presença digital? É aquilo, eu acho que assim, redes sociais hoje em dia é fundamental para que você seja visto. Tem a parte que é uma crítica, inclusive, construtiva, mas hoje a maioria dos pacientes buscam o profissional médico muito mais pela rede social do que por currículo. Infelizmente, não deveria ser assim, viu? Eu acho o seguinte, encontra o profissional na rede social, a partir dali busca o currículo desse profissional. Esse é o caminho. A rede social certo. É só o primeiro passo, né? Não se iluda com alguns vídeos ou que assistir ali, né? Então, o que acontece? Hoje os pacientes, às vezes, buscam quem tem mais seguidores na rede social, ao invés de buscar quem tem o título especialista, quem tem mestrado, quem tem doutorado, isso é como se fosse um coadjuvante, como se isso fosse de menor necessidade. É o oposto, a rede social é só para te apresentar ao paciente, mas o paciente ele tem que saber sobre você pelo seu currículo, com a sua formação e tudo mais. E tem muito médico hoje que nem rede social tem também, né, doutor? Então, às vezes o funil ali, igual você falou, para pegar o paciente, o primeiro contato vai ser ali, mas o paciente tem que entender também se aquele médico realmente tem um RQE, tem uns cursos específicos. E a gente tem um apoio nosso aqui, pedi para o Caio colocar na tela aí, que é a Criativa. A Criativa é uma agência de marketing especializada para médicos. Então hoje, se você é médico e não tem ali uma estrutura por trás de presença digital, porque as páginas amarelas de antigamente hoje é a rede social, sim. É um Google, é um Instagram. Então se você está invisível hoje no celular, por exemplo, o paciente foi tratar com você, aí foi indicar para algum amigo, falou o nome e não te encontra seu nome nem no Google, você está invisível aí no mercado. Então hoje a Criativa até trouxe aqui para você, doutor, uma agenda de brinde, tá? Muitíssimo Eu não sei obrigado. como é que tá a sua agência lá hoje, a gente dá um diagnóstico para estar avaliando a agência digital, para ver se ela está atuando de forma correta, dentro dos princípios do Conselho Federal de Medicina também, né? Então através do Thales, né, pode estar em contato através do telefone 319-9695-7348 e melhorar essa presença digital sua. Às vezes tem muitos médicos inconformados ali com a marketing dele, não tá dando certo, tá indo muito para esses videozinhos, né, doutor? Não dá um conteúdo legal para o paciente. Então, a Criativa tá aí para te ajudar com relação a isso. O que você faz quando você não tá no consultório? Eu vi que você é muito família, né, doutor? Como é que é isso aí? Não, eu sou muito apegado com minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, uma 10, 13 e um menino, que é o Bruninho. Com 4 meses agora. Então, eu sou muito apegado com eles, né? Meus pais, como eu disse, agora moram mais próximos, né? Dá 100 e poucos quilômetros. Aí vai lá pra fazenda. Final de semana eu vou com elas pra fazenda. Família. Exatamente. Então, eu acho que é bem por aí. E virou também um hobby que, na realidade, agora é meio que uma obrigação academia. Eu vou para academia todos os dias, de domingo a domingo. Todos os dias. Mesmo sem vontade, tá indo lá. Ontem eu saí da minha agenda, ontem terminou quase 7 da noite. Falei, não, eu levo na bolsa meu short, minha blusa, para não ter a desculpa assim, eu vou em casa, chego em casa e desanimo. Não, eu já vou direto. Academia e família ali é os seus hobbies. É aquela ali, história, então. Se a pessoa quer se cuidar,
o exercício físico não é motivação, tem que ser obrigação, porque tem dia que você não está motivado. Mas tem que ir de qualquer jeito, tem que ir né? de qualquer jeito. Esse kit, doutor, do Zivit Multimax, esse é para você também, tá? Opa, é um mês de tratamento aí. Já vou começar hoje. Vamos deixar lá para seus pacientes na clínica também, Sim. tá? Para você distribuir para a turma lá. E para fechando já, a gente está indo para os finais, né? A gente tem, pensando muito igual você falou em família, né, doutor? Aqui dentro do Studios Life, dentro do podcast Jaleco, a gente também tem um outro podcast chamado Melhor Idade Cast. O Caio vai até pôr na tela aqui. Então, essa história que a gente fez aqui hoje, doutor, ela vai ficar gravada enquanto tiver internet. Imagina você ter visto essa história do seu avô que faleceu. Né? O que as pessoas ficam mais arrependidas de não ter gravado as histórias dos pais, dos avós. Eu queria ter visto meu avô no YouTube hoje, ele contando como é que meu pai nasceu, minha mãe nasceu, né? E pensando nisso, eu já até gravei o episódio com minha mãe, tá gravado lá. E se seus pais tiverem disposição, às vezes seu pai é mais, o que você falou, é mais retraído. Mas meu pai adora conversar. Então eles vão ganhar um episódio, tá? O dia que você trouxer eles aqui, a gente eternizar a história deles. Perfeito. E seus pacientes também do Hospital Sander e da Clínica Sander quiser eternizar essa história através do Melhor Idade Cast, vai ter 50% de desconto. Ótimo. Então, escrever um livro hoje em dia é muito caro e quase ninguém tá lendo, assim, é um livro que só um vai ler. Um episódio hoje com a tecnologia que tem no YouTube, à disposição aí, com um clique você pode estar vendo a história daquele seu ente querido e tá eternizando isso pros seus netos assistirem. Ou que seus netos, seus netos vão ver essa história sua aí. Sensacional. Então, ideia. o Melhor Idade Cast tá aí pra isso, tá? Pra gente unir as histórias. É só entrar em contato através do link aí que tá abaixo no perfil. Para finalizar aí, doutor, você tem algum conselho aí para quem tá acima do peso? Como é que é aí? Olha, tá acima do peso, me procura, vou resolver seu problema, né? Tem a rede social, né, que é @Dr. Bruno Sander, e o WhatsApp nosso, que é bem fácil, 31 9 80 10 5000. Então, se tá acima do peso, me procura que eu te ajudo a resolver. O Caio vai estar colocando na tela aí, ou a Sander Medical Center, né? Só jogar no Google, Dr. Bruno Sander Emagrecimento, o Papa do Emagrecimento, tudo vai encontrar ali, Avenida Bernardo Monteiro, 1265, é o Hospital Dia, o Sander Medical Center. Dr. Bruno Sander é o Instagram, né, doutor? Sim. Só chegar lá, tem muito conteúdo bacana. E o site também, Dr. Bruno Sander, os contatos aí. Tem alguma mensagem aí de inspiradora para os médicos, doutor, que estão iniciando aí agora, que ainda não sabem qual especialidade entrar? Sim, como é que é? Assim? Para os médicos que estão começando, faça residência médica. Não caia nessa história de, eu vou fazer uma pós-graduação, eu primeiro vou ganhar um dinheiro. Não. Foque-se primeiro na sua boa formação profissional. O depois, aí sim é consequência. Aí você vai ser conhecido, você vai ter os pacientes te procurarem, vai ser consequência, mas foque-se na sua boa formação profissional. Isso é o fundamental, isso ninguém tira de você. Então, essa é a dica para quem está chegando aí na medicina. Show de bola, doutor. Obrigado. Nada, tá? Para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer, tá? Obrigado pelo convite, ter aceitado aí. E a sua história tem o poder de inspirar milhares de pessoas, né? Parece que não. Quando você compartilha a sua história aí de uma forma mais autêntica, como foi aqui hoje, né, doutor? Você fala sobre seus desafios, suas vitórias aí, até a gente vê quem que é um ser humano ali por trás do jaleco, né? Não só aquele médico como si. Você toca as pessoas, né? Como nunca imaginou tocar, os pacientes vão encontrar coragem de estar fazendo ali um tratamento. Os residentes vão encontrar uma inspiração, né? Do médico que chegou no patamar que você chegou. E os colegas médicos também encontrar uma comunidade aqui no Jaleco Inspirador de justamente eternizar essa história para outros que estão vindo pela frente aí. E a sociedade vai encontrar uma visão mais humana aí da medicina como um todo, né? Não, aquela bolha ali da medicina não fica tão fechada mais. E se você é médico e tem uma história boa para contar, não deixe de entrar em contato com a gente, tá? Através do telefone 319-9550-9688. Vamos criar aqui episódios extraordinários. Obrigado, até o próximo episódio.